vocês. Eu vi. Boa noite. Oi, boa noite. E aí, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá, boa noite para todos. Iniciamos aí mais uma aula da disciplina de estrutura das demonstrações contábeis. Opa, boa noite, Assis. Opa, boa noite, Gabriel. O propósito de hoje é a gente corrigir aqueles exercícios, né, e tirar as dúvidas de vocês para depois passar para a segunda listagem de exercícios. E aí, no fim, depois de corrigido tudo, fazer a nossa primeira avaliação. Certo? Então, deixa eu já abrir aqui, compartilhar com vocês. E depois a gente vê essa questão da lista de chamada. Meu Deus, a minha câmera tava ligada. Que merda. Como que eu faço pra apagar isso? Ou como que eu vou... Assis. Oi? Eu tinha visto no Ava que tu tinha disponibilizado os links da aula gravada da semana passada. Só que eu fui tentar abrir e deu erro. Daí eu queria saber se era só no meu ou se realmente não tá conseguindo de acessar. Olha, não estou sabendo de Deu nada. erro. Deu erro? Deu também. Eu tentei acessar final de semana, não abriu. O meu também não abriu. Todos eles? Os três? Os três. Ai, ai, ai. Mas é da aula da semana passada? Sim. Espera aí, deixa eu ver o vídeo aqui que eu tenho aqui. Só um minuto. Professor, Apareceu aí para vocês? Sou eu não ali. apareceu nada ainda, Assis. Sou eu. Apareceu já. Apareceu? Sou eu ali na semana passada. Deixa eu só... Professor, postou a aula da semana passada. Postei? Da segunda não apareceu, só a primeira. Ó, essa é a primeira. Estava ali Primeira, sim. compartilhando. Ó, o meu tá funcionando aqui. Então, gente, ó, o meu vídeo ali abriu. Vamos ver se abre o outro. Vou excluir ele lá do YouTube e vou fazer subir de novo. Depois da nossa aula aqui, eu tento fazer novamente, tá?
Alô, câmbio? Tá bem. Eu tentei acessar agora de novo, ainda não deu. Tá dando erro Ainda aqui não pra deu? mim. Deve Não. ter sido algum problema na hora de postar lá no canal do YouTube, né? Porque aqui na minha máquina ele abriu. Deixa eu até ver o outro aqui. Abrindo, tá rodando o tempo normal. Ó, o outro abriu também. Lá não abre nada? Eu tentei abrir agora também e tá dando erro ainda. Tá, Não, não eu dá vou, de abrir. eu vou tentar fazer novamente. Aparece algo, algo deu erro. Tá, eu tento novamente. Porque eu tenho eles aqui. Pelo menos gravado eles estão. É que o Teams eu não conseguia nem gravar. Então, o Teams eu estava com problema, na hora de gravar, ele não gravava. E o Zoom, ele gravou. Ele gravou, só que deve ter sido problema na hora de subir para o YouTube. Então tá, vamos iniciar, gente. Já vi que tá quase todo mundo por aí, né? E deixa eu compartilhar a tela aqui dos nossos exercícios e vamos tocar ficha. Então, o propósito da nossa aula é começar agora a corrigir nossos exercícios práticos. Vamos fazer um a um, vou deixar ele salvo e depois eu vou postar lá no Ava para vocês também. Aí vocês têm o vídeo gravado e vão ter o exercício pronto lá também. E qualquer dúvida me perguntem, né? Então vamos lá. Refazendo o exercício 6, o propósito dele é saber o seguinte: o que compõe as receitas e despesas do resultado de um exercício social? Certo? Ali ele está pedindo qual é o resultado do mês de dezembro de 2015. Aí nós temos alguns lançamentos de receita e alguns lançamentos de despesa. O propósito desse exercício é contabilizar a receita e a despesa na sua respectiva competência. Então, nós só precisamos entender como registrar a competência dos fatos e apurar o resultado com essas 6 amostras de lançamento que nós temos ali. Certo? Lendo o enunciado, então, considerando os dados a seguir, referentes ao mês de dezembro de 2015, apure o resultado de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Os princípios fundamentais de contabilidade são vários princípios, mas o principal princípio, né, é o princípio da competência. Então, além dos princípios da prudência, da entidade, do registro pelo valor original, né, temos também o princípio da competência. E esse é o que mais interfere na informação e no registro contábil. Apareceu para vocês o Excel? Apareceu. Então tá. Qual é o propósito aqui? A gente formar o DRE, o resultado. Então, o resultado do exercício é o DRE. Com base nessas receitas e nessas despesas, nós vamos formar a receita e a despesa. Então, os enunciados que nós temos sobre receita. Receita de dezembro de 2015 recebida em janeiro de 2016. Compõe o resultado de dezembro de 2015? Sim. Sim. Por quê? Compõe. Porque a receita é do mês. Ela só foi recebida no mês seguinte. Ou seja, a maioria dos fatos que ocorrem numa empresa, ele é registrado no mês, recebido no outro. Ou registrado no mês, pago no outro. Porém, nós não contabilizamos no momento que recebemos ou no momento que pagamos, e sim no momento em que nós transferimos a propriedade desse bem para um terceiro
ou no momento que a gente assume ou consome uma despesa, certo? Então, receita de dezembro recebida em janeiro de 2015 faz parte da receita de dezembro. Então, deixa eu só botar aqui, DRE, dezembro de 2015, certo? Segundo evento, receita de janeiro recebida em dezembro. Faz parte do resultado de 2015, de dezembro de 2015? É de 2016. Não, porque ali já diz receita de janeiro de 2016, recebida em dezembro de 2015. Mesmo que nós tenhamos recebido antecipadamente, não faz parte do resultado. Nada mais é do que um adiantamento que um cliente fez para nós, certo? Então, não é Sim. receita. Vai para o balanço patrimonial, mas não é receita, tá? Então, essa não entra. Receita de dezembro de 2015 recebida em dezembro de 2015. Faz parte do resultado de dezembro de 2015? Faz, né? Faz. Eu vendi e recebi no mesmo período. Isso também acontece. Então, total de receitas. Deixa eu só tirar aqui o... Total de receitas, 78, certo? Então, agora vamos para as despesas. Vamos para o mesmo sentido. Despesa de dezembro de 2015 paga em janeiro de 2016. Faz parte do resultado de dezembro de 2015? Faz. Faz. Independente de eu pagar no mês seguinte ou independente de eu pagar no próprio mês, se eu consumir ou eu assumir o compromisso, eu preciso lançar no DRE. Mesmo que eu vá pagar daqui 2, 3, 4, 5 meses. Ela faz parte do resultado nesse momento. Mesmo que eu compre em dezembro, eu vou pagar ela em janeiro. Então, a despesa é do mês de dezembro. Isso aqui, gente, acontece muito, tá? E se a gente não prestar atenção, às vezes com conta de energia elétrica, a fatura chega só lá no dia 10 do mês seguinte, mas a despesa é do mês de dezembro, por exemplo, né? A gente tem que tomar cuidado com essas situações. É muito comum empresas que manda a fatura sempre no início do outro mês, e a empresa registrar essa despesa de energia ou de água, ou de telefone, às vezes, naquele mês que chegou a fatura. Mas, na verdade, ela é uma fatura de despesa do mês anterior. Então, mesmo que chegue lá, se a contabilidade ainda tiver Professor, um período aberto, tem que ser lançado. Oi. se ela é de janeiro, por exemplo, ela vai vir em janeiro o boleto, mas se ela já é do mês anterior, que foi a despesa, por exemplo, em dezembro, aí contabiliza em dezembro. Hein? Contabiliza como dezembro. Aí vocês vão me perguntar assim, mas aí a fatura chega depois que eu já encerrei a contabilidade. Bom, então que a gente, para ficar correto, o que seria o mais coerente? Provisionar uma despesa de energia elétrica, certo? Aí depois, mas eu não sei quanto que vai ser a despesa exata. Tá, faz pelo último mês, mas provisiona dentro do mês. Claro que se a gente tivesse uma continuidade, isso vai acontecer e vai ser problema só no primeiro mês de atividade da empresa e no último mês de atividade da empresa. Se for, imagine assim, o primeiro mês de atividade da empresa não vai ter despesa de energia elétrica, porque a fatura chegou no segundo mês que ela já está em atividade, tu vai lançar para o segundo. A do segundo mês tu lança para o terceiro, a do terceiro tu lança para o quarto e assim tu vai. Só teríamos problema, né, se fosse levantar o balanço no primeiro mês, porque daí a gente ficou sem a despesa de energia elétrica do primeiro mês. Ou lá no último mês, estamos encerrando a despesa de energia elétrica. Opa, mas tem mais a do mês seguinte para chegar ainda que eu tenho que trazer para cá. Então, no primeiro e no último mês ocorre esse problema, mas a gente tem que ficar sempre atento para registrar o mais certo possível, né? Então, despesa
de dezembro paga em janeiro faz parte do DRE de dezembro de 2015. Despesa de janeiro paga em dezembro faz parte? Isso ali não, né? Não. Mesmo que eu paguei antecipado, não quer dizer que ela é uma despesa daquele exercício. Eu posso pagar uma despesa antecipada para ir apropriando ao longo de um ano inteiro, que é o caso dos seguros que vocês aprenderam lá como fazer. Vocês contratam um seguro em janeiro e diluem ele em 12 meses, até o final do ano vocês vão jogando um pouquinho da despesa em cada mês. É a mesma coisa que se eu contratar esse seguro lá em outubro, novembro, eu não posso jogar a despesa toda para dentro daquele ano. Eu tenho que ratear um pouco para aquele ano, um pouco para o outro. Então, mesmo que eu paguei antecipado, não quer dizer que faz parte da despesa do exercício. Então, essa segunda alternativa não vai. E despesa de dezembro paga em dezembro, ela vai. Eu assumi ela e paguei também. Então, ela faz parte do DRE de dezembro de 2015. Sim. Total das despesas. Só ajeitar aqui para deixar isso aqui pronto para vocês. Total das despesas, 81. Resultado de dezembro de 2015 é as receitas menos as despesas. Resultado 3, negativo. Perguntas? Esse ficou claro? Deixa eu só salvar isso aqui, né? Tudo ok para essa primeira questão? Eu só disse sim. Sim. Beleza. Então tá. Essa a gente já tinha visto na outra aula, né? Já tinha visto na outra aula. Só refizemos ela para ficar bem claro e vocês tirar as suas dúvidas. Então agora vamos lá. Próxima questão. Então vamos. Questão 7. Considere os dados abaixo ocorridos no exercício de 2015, né? E aqui nós temos um balancete de verificação com uma série de contas de ativos passivos, DRE, certo? E ali as naturezas credoras e devedoras com seus respectivos saldos em 31 de dezembro de 2015. Abaixo nós temos eventos de estoque inicial, frete sobre compras, compra de mercadoria para revenda, devolução de mercadoria, né? E mais um comentário a respeito do estoque final e do imposto sobre o lucro. O que que pede? Sabendo que o estoque final de mercadoria em 31/12 é de 3.450 e a soma dos impostos incidentes sobre o lucro é de 625, classifique as contas que compõem o ativo e apure o seu total. Bom, só estou pedindo para apurar o ativo, mas como a gente já fez esse exercício semana passada, vocês viram que a forma de conferir se o ativo está certo, nesse caso aqui, né, por exemplo, é montando o passivo. E para montar o passivo, eu preciso do resultado. E para montar o resultado, eu preciso do custo. Então, nós temos um exercício para montar o ativo, mais 3 situações importantes para montar as demonstrações contábeis. Passivo, do passivo, o lucro, e do lucro, o custo. Então, uma coisa está ligada à outra. Certo? Vamos lá. Vocês estão vendo qual tela? Excel. O Excel.
Acabei falando lá no Word sobre essas contas aqui, sem interromper o compartilhamento. Por favor, vocês me avisem. Ó, se esqueceu de compartilhar, né? Mas vocês entenderam, né? Nós já tínhamos conversado. Então, o propósito, gente, é pegar todas essas contas que vocês estão vendo aqui no Excel, certo? Tá. Elas estão de forma aleatória, contas de ativo passivo, patrimônio líquido, natureza devedora ou natureza credora e seus respectivos saldos, e classificá-las corretamente no ativo, no passivo e no DRE. Ah, estou pedindo para montar só o ativo, mas nós vamos fazer ele completo para vocês entenderem, olha, para mim conferir uma coisa, preciso fazer outra. Então, o propósito é montar ativo. Tem que montar o balanço patrimonial e o DRE. Vai montar os dois, né? Primeiro o balanço e depois o DRE. A forma de tu conferir um é montando o outro. Então, a forma de tu conferir se o ativo está certo é tu fechando o passivo com o mesmo saldo, correto? Ativo e passivo tem que fechar. Então, para mim fechar o passivo, eu preciso do lucro. Então, se eu preciso do lucro, eu preciso do DRE. Para mim montar o DRE, eu preciso do custo da mercadoria vendida. Então, eu preciso montar o custo da mercadoria vendida, o CMV. Tá? Então, preciso montar essas 4 situações aqui para confirmar se está certo ou não. Não quer dizer que lá no dia da prova vocês vão precisar fazer. Eu só estou orientando como fazer. Vamos lá. Então, vamos montar aqui o ativo. E vamos sempre montando conforme a nossa estrutura, da melhor forma possível. Então, o ativo se divide em circulante e não circulante. De acordo com essas contas que nós temos aqui, clientes é o circulante, né? Deixa eu tirar essas aqui. Opa, desculpa, gente. É o caixa? Caixa primeiro, exatamente. Caixa primeiro. Depois do caixa, o que nós temos mais próximo são os clientes, né? O mais próximo de tornar realizável são os clientes. Depois aqui de ativo, nós temos aqui móveis e utensílios de depreciação. Capital social é patrimônio líquido, fornecedores é passivo, ajuste de avaliação patrimonial é patrimônio líquido, despesa com salários, com viagens é despesa, venda de mercadoria é receita, devolução é dedução da receita, despesa com depreciação é despesa, despesa com aluguel é despesa, duplicados descontada passivo, ICMS sobre vendas é dedução da receita, vendas de bens ativos imobilizados é receita, custo da venda de bens ativos imobilizados é um custo dessa venda e juros recebidos é despesa financeira. Então, do ativo, o que nós temos ainda? O estoque, professor, que tem lá, estoque inicial, não Isso. vai? Estoque final. O estoque final, que nós já temos o número pronto. Quanto que é? 3.450? Isso. 3.450. Então, por enquanto, não temos mais nada. Total do nosso ativo circulante, 9.260. Agora vamos para ativo não circulante. Ativo não circulante. O que nós temos de ativo não circulante? Temos algum valor realizável a longo prazo? O que é o realizável a longo prazo no ativo não circulante? São aqueles itens semelhantes ao imobilizado, ativo... não? Não. Realizável a longo prazo dentro do ativo não circulante. São aqueles itens semelhantes ao ativo circulante, mas que a gente vai demorar para receber. Por exemplo, um cliente que nós fizemos em 24 vezes para receber a venda. Então, eu posso ter cliente no circulante, mas posso ter clientes no não circulante, realizável a longo prazo. Existe um grupo aqui assim, ó, gente. Realizável a longo prazo. Esse é um grupo. Depois nós temos investimentos e o imobilizado. Sim, fale.
Ali tem, por exemplo, vendas de bens do ativo imobilizado, mas aí isso ali é receita, né? Esse é venda. receita. Não entra ali não entra no Isso. ativo ali não circulante. Oi? Ele não entra no ativo não circulante. Não, isso é conta de receita e conta de despesa. Receita. Certo? Certo. No ativo entra um valor a receber. Se fosse, tinha que estar como um valor a receber, ou outras contas a receber. Não a conta de receita, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Ativo circulante se divide aqui. Caixa, clientes, estoque, adiantamentos, despesa do exercício seguinte, por exemplo. Imposto a Onde é que recuperar. saiu o estoque ali? O estoque? É. Saiu ali do enunciado. Ah, beleza. Espera aí que eu já vou voltar lá. Só um segundo. Não, se tu tá dizendo, beleza. Não, cara. Temos que confirmar, né? Apareceu aí para vocês? Word? Aqui, ó. Apareceu? Apareceu. Ali, ó. Sabendo-se que o estoque final de mercadoria é de 3.450. Então já está pronto, né? Não precisamos calcular ele. Só precisamos pegar ele. Não fui eu que botei ele ali, O estoque inicial não é, professor? O estoque inicial, não. Nós estamos apurando o saldo final do balanço, né? O inicial nós vamos usar para apurar o custo. Sim, isso. Tá. Então vamos lá, gente. Não fui eu que botei a pegadinha para vocês, não, tá? São questões do CRC, questões de ENAD que bota, a gente vem trazendo para vocês se Mas podia colocar lá, né? Podia, né? Podia Podia. colocar naquela tabela. Podia. Mais fácil. Podia, isso é só para confundir vocês. Mas tá, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Aqui, ó. O ativo circulante, a gente já falou quais são as contas. O não circulante, ele se divide nesses quatro, na verdade, aqui, quer ver? Ó? Deixa eu montar aqui antes de... Ele se divide nesses 4 grupos ainda. O que é o realizável a longo prazo? A gente classifica no realizável a longo prazo, por exemplo, um cliente que eu vou receber a longo prazo. A gente classifica no realizável a longo prazo, por exemplo, um ICMS sobre ativo imobilizado, que eu vou poder recuperar em 48 meses. Então, a gente classifica uma parte aqui no circulante como imposto a recuperar e uma parte no não circulante como imposto a recuperar. Por que disso? Porque eu posso ter essas contas aqui, ó, que eu vou demorar a realizar. Então, não tem por que eu deixar no ativo circulante. E se criou um grupo realizável a longo prazo. Aí depois nós temos os grupos de investimentos de imobilizado e intangível. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, nós não temos nada de realizável a longo prazo. Nós não temos nada de investimentos e sim nós temos o quê? O imobilizado. Então, nós temos o móveis e utensílios aqui dentro do imobilizado. E temos a depreciação acumulada de móveis e utensílios. Qual o cuidado nós temos que ter com a depreciação? Droga. Diminui, né? Ela diminui, porque ela tem natureza credora. Então, apesar de ele estar lá positivinho, mas na verdade ele é negativinho, né? Então, temos que tomar esses cuidados. A soma dos dois vai dar o total do ativo imobilizado. Então, o que é imobilizado? É o valor do bem menos a sua depreciação. Não temos realizável a longo prazo, não temos investimentos, certo? Não temos intangível. Então, o nosso ativo não circulante é igual ao valor do imobilizado. Acabou as contas de ativo? Acabou. Então, agora a gente precisa somar o ativo circulante mais o ativo não circulante. Esse é o total do nosso ativo. Beleza. Para aqueles 100% confiantes, né? Que tem certeza absoluta que está tudo certo. Redundante, né? É isso aqui. Acabou o exercício. Mas a forma da gente saber se isso está certo é a gente utilizando o restante das contas, tá? Utilizando o restante das contas e montar o total do passivo. E vamos lá, então.
Vamos que já está acabando o tempo da primeira etapa. Como o tempo passa rápido. Agora, passivo. Professor, o Unibav devia investir nesses aplicativos à distância aí, né? Na verdade, o Teams, o Teams é pago pela universidade. Mas o próprio Teams está com problema. Porque eu tenho o Teams ali pelo escritório e ele também não está gravando as aulas. Entendesse? Por isso que eu pedi para mudar para o Zoom. Porque o Zoom eu estou conseguindo gravar. Aí foi problema na hora de eu transferir para o canal do YouTube. Mas está gravado aqui na minha máquina. O outro eu não consegui nem gravar. Pois eles até mandaram uma mensagem dizendo, não, tu consegue baixar em tal lugar, tal. Tentei, mas não deu certo. É o Teams que está com problema. Mas, gente, nós temos que nos adaptar, né? Eu sei que a faculdade tem que fazer e tal, mas vocês imaginam o seguinte, quantas turmas só da Unibav está tendo aula nesse momento? Quantas turmas da Unesc, da Unisul está tendo aula nesse momento? Quantas turmas está tendo aula em todas as universidades da nossa região nesse momento? E tudo usando o Zoom, Teams ou Google Meets. Olha, estamos bem se não travar. Mas vamos lá. Vou anotar essa tua reclamação aí. Então, pessoal, continuando, o que nós precisamos fazer agora no passivo é classificar as contas de passivo circulante que estão aqui. Então, nós temos as principais, né? Fornecedores é um passivo circulante. Então, vamos levar para lá. Capital social é uma conta de patrimônio líquido. Ajuste de avaliação patrimonial é uma conta de patrimônio líquido. Despesa, receita. Dedução da receita, despesa, duplicatas descontadas, passivo. Também não. Passivo. Como não está dito se é de curto ou de longo prazo, então vamos para o circulante. Certo? Despesa, ICMS sobre venda. Tanto faz, dependeria. Para fechar o passivo, sim. Pode ser passivo. Na verdade, o ideal é saber, né? Como não está dito, nesse momento, se classificar no longo prazo, também vai fechar. Tá? Conta de passivo, por enquanto, acabou. Agora, passivo não circulante. Temos alguma coisa aqui? Não temos nada. Ou seja, nosso passivo não circulante é 0. E agora a gente tem o patrimônio líquido, né? Tá justo. Patrimônio líquido, que se compõe de várias contas. Começamos sempre pelo capital social. Depois, o ajuste de avaliação patrimonial. Ela também é uma conta de patrimônio líquido. Professor, esse ajuste ele não reduz, né? Ele soma, né? Pode reduzir. Ele pode reduzir. Pode reduzir? Dependendo da situação, pode reduzir. Certo? O que ele registra? Ele Mas registra... aí, para esse exercício não teria problema? Mas se eu diminuiria e já... Não. Nesse momento, ele está com natureza credora. Natureza credora dentro do patrimônio líquido. Tem que ver lá. Tem que observar o que ele é e o que ele faz, né? Essas duas... Onde é que vem? Hã? Onde é que vem essa... O ajuste de avaliação patrimonial, ela pode vir de algumas situações, tá? Sim, por isso eu pedi para vocês dar uma lida lá, tá? Não estou cobrando isso agora, mas eu pedi justamente para vocês ir se adaptando com isso. O que é um ajuste de avaliação patrimonial? Assim, gente, ó. Deixa eu fazer o exemplo com o nosso próprio exemplo. Se cair aí o sinal, a gente usa outro link, tá? O ajuste de avaliação patrimonial não pode mais fazer, mas pôde ser feito até 2013. Então, imaginem aqui que no lugar disso aqui fosse assim, ó. Depois eu deleto. Se tivesse aqui, ó, terrenos. Terrenos, nós tínhamos um terreno que nós compramos por 50 mil. 50 mil. Isso há
lá em 2005, certo? Então, o valor dele é 50 mil. Custo de aquisição, quer dizer, é 50 mil reais. E nós contabilizamos, acreditamos o caixa e debitamos ali. Porém, com o passar do tempo, ele se valorizou. Se valorizou a ponto de ele ficar totalmente fora da realidade. E as práticas contábeis, lá em dezembro de 2007, permitiram que fosse trazida a valor presente esses terrenos, esses bens que estavam lá registrados pelo custo de aquisição e que estavam fora da realidade. Então, a empresa lá em 2013, vamos supor que era o limite, fez uma avaliação desse terreno. E esse terreno valia R$1 milhão, se fosse vender ele. Certo? Não, 10. R$1 milhão. Houve uma mais-valia de R$950 mil. Aí a legislação contábil permitiu que a gente fizesse isso aqui, ó. Criasse, dentro do ativo imobilizado, uma conta de ajuste de avaliação patrimonial, contabilizando essa mais-valia de 950 mil. Certo? E a contrapartida disso, aqui. Por quê? Porque isso fez aumentar o nosso patrimônio líquido. Então, o ajuste de avaliação patrimonial, uma das situações podem vir dali, que é o mais comum a gente enxergar. É uma valorização dos bens do ativo imobilizado, suportado por laudo técnico, que vai dizer que vale R$1 milhão, e que essa mais-valia, ou seja, a valorização desse bem, tem contrapartida o próprio bem no ativo, aumentando ele, ou seja, o nosso terreno de 50 agora vale R$1 milhão, tá ali, ó, a soma dos dois, ó. E a contrapartida disso, em vez de ser uma receita, né, porque, ó, não estou ganhando, em vez de ser uma receita, é dentro do patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. Ou seja, estou demonstrando que meu patrimônio aumentou R$950 mil, porém não é um resultado, não é uma receita da minha atividade, é um resultado abrangente. E quando a gente montar a demonstração do resultado abrangente, a gente vai ver isso aqui. Então, é um outro resultado que a minha empresa está tendo e que vem direto para o patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. O que é o correto ainda? Não vou cobrar isso de vocês, mas vocês podem ler sobre isso. Eu estou ganhando 950 mil aqui, porque é a valorização do meu terreno. Mas, se eu fosse vender isso, aí sim, aí eu tenho que oferecer a tributação e tal. Mas antes disso, quando eu contabilizo esse 950 mil aqui, o que é correto? Se eu for uma empresa tributada com base no lucro real ou lucro presumido, estimar o valor do imposto que eu iria pagar sobre isso. Então, é comum, assim, nós ter, além do ajuste de avaliação patrimonial, um redutor dele aqui, que são os impostos incidentes, se eu fosse vender e tributar naquele momento. Não vou pagar, só vou calcular e lançar. Vamos supor que isso aqui dá, vou fazer aqui, ó, menos esse vezes imposto de renda e contribuição social dá 34%, tá? 15 mais 10 adicional, mais 9, 34. Então, eu teria aqui um ajuste de avaliação patrimonial negativo, que é o valor dos impostos. Então, o efeito líquido daria 627 mil de valorização. E a contrapartida seria aqui um passivo não circulante de 323 mil. E o nosso passivo ia continuar fechando. Certo? Mas, ajuste de avaliação patrimonial, normalmente, ele é a contrapartida de um aumento de bens que estão lá no ativo imobilizado, suportado por um laudo técnico que indicou e permitiu fazer isso. Até janeiro de 2013. Quem fez, fez. Quem não fez, não existe mais orientação de fazer. Tá? Existem outros motivos. Não existe mais, professor? Não pode mais fazer, né? Não tem orientação contábil para fazer. Se tu nunca fez e quer fazer, tu vai fazer um registro fora do tempo. Mas, assim, problema fiscal tu não vai ter. A Receita Federal, por exemplo, não vai te questionar por isso. É só a tua contabilidade que está fazendo um registro fora do tempo. Por que não é